Olá, meus queridos, passando aqui hoje para abordarmos a respeito da adolescência, sim. Eu acredito que isso é uma preocupação de muitos pais que têm filhos adolescentes. E eu falo isso não por experiência própria em relação a ter filho adolescente, não, mas por experiência em relação aos atendimentos. É uma fase maravilhosa, mas ao mesmo tempo muito preocupante para os pais, pois muitos não sabem como lidar com a situação, como trabalhar com as crianças, não, com os adolescentes nessa fase de conflito, justamente nessa fase que eles estão na formação de caráter. E para isso tem que haver um grande equilíbrio dos pais ou da mãe, se essa criar o filho sozinho, ou no casal, para que não haja, na verdade, conflitos em relação às decisões a serem tomadas, para que os pais não sejam nem rígidos demais, nem indulgentes demais. Tem que ter um mesmo peso nessa balança, porque infelizmente muitos pais não conseguem identificar o que realmente está acontecendo com o adolescente e, com o receio de perder o amor desse adolescente, esse pai, essa mãe se torna muito flexível, ou em outras vezes segue alguns padrões antigos da educação essa a qual muitas vezes já é herdada dos seus pais e passa para os seus filhos. E existe também a famosa superproteção, onde os pais veem que os filhos estão crescendo e não existe aquela permissão do desenvolvimento dos filhos. Não é porque eles queiram que os seus filhos não desenvolvam, não queiram que os seus filhos desenvolvam. Pelo contrário, eles querem, mas eles têm medo que os filhos se machuquem, que os filhos sofram decepções, mas essas situações tornam-se indispensáveis para o desenvolvimento das crianças. Eu chamo sempre as crianças para os adolescentes. Por quê? Porque nós, pais, não estaremos ao lado dos nossos filhos a vida inteira. Então, certas frustrações estarão preparando-os para os desafios que eles vão enfrentar na fase adulta. E se nós impedirmos, por exemplo, é difícil, sim, ver um adolescente, às vezes, chorando porque terminou um namoro ou porque não foi aceito em determinado grupo de amigos. É difícil para os pais, dói, eu sei, mas se faz necessário que eles enfrentem isso com maturidade, através da maturidade de vocês. Por quê? Porque os filhos, eles não vão seguir apenas as palavras que vocês vão passar para eles, mas eles vão seguir o exemplo de vocês. Se vocês têm um comportamento maduro, eles podem até não aprender ali naquele momento, mas eles vão com o tempo seguir. E esse preparo vocês têm que ter desde quando o filho de vocês ainda é criança. Sim, porque quando chegar essa fase da adolescência, eles vão passar por algumas situações difíceis, mas já vai ser um pouco mais ameno para poder conseguir superar algumas dificuldades. Eu vou dar como exemplo uma situação onde, nessa fase das aulas remotas, as professoras têm que parabenizar, elogiar as atividades que são enviadas para as crianças. Mas uma das professoras cometeu um pequeno lapso de esquecer citar o nome de uma outra criança e citou justamente o nome só de uma, parabenizando. Com isso, algumas mães começaram a se revoltar e com isso uma vai convencendo a outra e quando menos espera está um grande conflito. Diante disso, o que é que eu quero trazer para vocês? Se essa mãe tivesse maturidade, ela teria visto que tinha sido apenas um esquecimento dessa professora e não tinha levado tanto em consideração. Por quê?
Isso aí faltou maturidade por parte da mãe, e faltando maturidade hoje, essa mãe está preparada para também educar o filho na sua adolescência? Não, porque a partir do momento que essa mãe gera esse sentimento de machucou, doeu em mim, o que é que vai acontecer? Ela vai desenvolver nesse futuro adolescente um sentimento de eu sou o centro das atenções, tem que fazer da forma como eu gosto. Sim, com isso, infelizmente, vai fazendo os filhos acreditarem que eles são o centro das atenções. Acontece, é normal, com certeza, os nossos filhos, eles são o que há de mais importante na nossa vida, com certeza. Mas algo que nós temos que entender é que nós não podemos idolatrá-los. Não podemos permitir que tudo que eles queiram, eles terão. Porque a partir do momento que isso acontece, faz com que eles compreendam que o mundo gira em torno deles. Mamães, não pensem que eu estou dizendo que vocês não devem amar. Não, pelo contrário. Vocês devem amar o quanto vocês puderem. Amem, amem demais. Demonstrem o quanto puder esse amor. Mas evitem que seus filhos sejam criados na base do egoísmo, da superioridade, para que eles possam, assim, desenvolver com os pés no chão, porque isso ajudará no desenvolvimento da autonomia deles e desenvolverá também a maturidade. Outra coisa, os filhos não são perfeitos. O que acontece é que muitas vezes, infelizmente, os pais camuflam algumas situações achando que isso vai conseguir mudar. Por exemplo, meu filho cometeu um erro na escola, mas se eu calar e não reclamar, vai apaziguar a situação, com o tempo ele muda. Não, pelo contrário, ele só vai piorar. Quando os professores, a equipe pedagógica, convidar os pais para a escola em relação a alguma queixa da criança, do adolescente, vá e ouça atentamente, de uma forma bem aberta, o que eles têm a repassar para vocês. E outra, se você se sentir perdido, sem saber como vai agir diante da queixa a qual você ouviu, busque por auxílio, por ajuda de um profissional, um psicólogo ou até mesmo um psicopedagogo institucional que estiver na escola. E esse psicopedagogo institucional é de suma importância dentro da instituição, pois ele vai te orientar como melhor você vai agir em relação ao seu filho. E quanto mais cedo intervir, melhor vai ser para evitar situações mais complicadas mais adiante. Sim, outra coisa, eu vou encerrar praticamente por aqui, porque são muitas dicas, mas para não ficar tão extenso, eu vou encerrar nessa parte, mas eu posso voltar em um outro momento, dando outras dicas em relação a filhos adolescentes. Lembrando que os seus filhos não são seus amigos, certo? Eles são seus filhos. O que acontece na sociedade atual, infelizmente, é que muitos pais tem feito com que, tem confundido esse papel e na busca pela aceitação dos filhos, eles têm buscado por ser os amiguinhos. Infelizmente, com esse comportamento, os pais não tornam-se aptos a educar os filhos adolescentes. Por quê? Com isso, você vai perdendo a sua autoridade. Eu não estou falando em autoritarismo, eu estou falando em autoridade de pai, em autoridade de mãe. Porque, na verdade, o que vocês têm que conscientizar-se é que os filhos de vocês é que precisam do amor de vocês. Então, não precisa haver permissividade, não precisa que vocês estejam cedendo a todo momento às vontades dos filhos de vocês. É natural que os adolescentes discordem de vocês, fiquem com raiva em alguma situação. Isso faz parte, até porque eles sempre serão do contra. Mas se você mantiver a sua posição em um diálogo sempre aberto e objetivo, e o seu sim, sim, o seu não, não, que tem que sempre prevalecer, pode ter certeza que vai ser o seu exemplo
e não as suas palavras, que serão seguidos quando eles estiverem na fase adulta, quando eles tiverem de se tornar pais e mães. Enfim, eu espero que essas dicas tenham servido bastante para vocês. E em breve estou de volta com mais conteúdos, tá ok? Beijo e até breve. Tchau, tchau, que Deus abençoe vocês.